Martin é irmão abençoado da Alcance Pinhais, né? O Martin tem servido na Alcance Pinhais há um tempo já, né, Martin? E ele servia na Alcance de Jaraguá do Sul, né? Então está aqui em Pinhais já faz quanto tempo já? 3 anos e meio, né? E esse ano ele vai ser ordenado a diácono ali. E nós, né, hoje vamos poder sugar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado na vida dele aqui. Tenho certeza, já nos abençoou, né? Estava aqui no Alcance mais que o pastor. E o Martin estava, né, pregando. Glória a Deus. Eu não estava aqui, estava de Covid, mas foi uma bênção, né? Tenho certeza que hoje vai ser muito mais, né? Porque tenho convicção que Deus vai falar aos nossos corações. Vamos orar pela vida dele aqui. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo ministério do Martin. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida dele, Senhor. Nós temos visto, Pai, o quanto o Senhor tem nos abençoado, e nós estamos aqui agora como Alcance Piraquara, entendendo, Pai, e crendo, Pai, que seremos muito abençoados, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor despejou sobre a vida do seu filho. Pai, usa, Pai, com toda a autoridade do Senhor, que ele possa transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E nós te somos gratos, Senhor, por podermos beber dessa fonte, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Amém. Que realmente essa graça, né, e a paz do Senhor cubra nossas vidas hoje à noite com o seu manto. Amém. Aleluia. Então eu espero realmente que Deus possa abençoar cada um de nós hoje à noite. Queridos, é um prazer imenso, né, estar aqui de novo. Conversei com o pastor Leandro, conhecendo um pouco mais Piraquara, conheci a igreja a primeira vez quando ainda era lá, um pouco para frente ali, perto da BR, e eu creio, queridos, que Deus tem um propósito enorme, alcance em Piraquara, especialmente nesse lugar, e usar cada um de vocês para que você possa levar essa graça de Deus, esse reino de Deus para dentro de muitas casas, muitos lares que existem aqui e que precisam do Senhor, né? Assim como eu e você também precisamos. Queridos, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Quero falar um pouco daquilo que Deus tem ministrado no meu coração há muito tempo. Interessante que eu não sei se acontece com você, Leandro, mas Deus nos dá uma palavra e de tempos em tempos vai acrescentando alguma coisa nessa palavra, né? E isso é bom, porque a palavra ela não pode ser apenas um negócio ali que não pode ser mudado. A palavra ela é viva, né? A palavra de Deus ela é constante, ele sempre vai acrescentando. Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, a Bíblia diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo tinha saído de Tessalônica, tinha passado em Bereia, né? A Bíblia diz que os bereanos eram mais novos de Tessalônica, porque quando Paulo pregava, eles pegavam as escrituras e conferiam para ver se aquilo que Paulo estava dizendo de fato era bíblico, né? E Paulo tinha ido para Atenas. Seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo:
podemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ao Deus desconhecido. O título da mensagem de hoje é: quando o Deus desconhecido se faz conhecer. Há 6 séculos antes de Cristo, aconteceu algo em Atenas. Uma grande epidemia estava matando as pessoas. E é óbvio, naquela época não existia a medicina que temos hoje. E centenas de pessoas estavam morrendo por causa dessa epidemia. E como todo mundo sabe, o povo da Grécia, os gregos, especialmente de Atenas, eles eram muito religiosos, eles tinham muitos deuses. Até se dizia um ditado popular naquela época, em que era mais rápido um ateniense construir um deus, do que era possível tirar uma pedra da pedreira. Então eles começaram a servir a todos esses deuses, invocando esses deuses, sacrificando esses deuses, e nada mudava, nada acontecia. E ali havia uma sacerdotisa no Monte de Marte, onde se reuniam os sábios, e ela disse que havia um oráculo que dizia que ainda falta um Deus que precisa ser sacrificado, e a razão disso é que essa peste, essa praga está matando essas pessoas, porque existe um Deus muito irado com algo que o povo de Atenas havia feito. E as pessoas começaram a rir: isso é possível? Será que ainda existe um Deus que os atenienses não conhecem? Mandaram chamar um homem chamado Epimênides, da ilha de Creta. Esse homem foi trazido para Atenas, e ele propôs algo. Ele mesmo, ele viu que toda a terra, toda a cidade de Atenas, ela era muito idólatra, tinha muitos deuses, e ele diz assim: bom, existe sim um Deus que vocês e que nós ainda não conhecemos, que precisa ser adorado. Ele propôs algo. Ele disse que para os pastores de ovelhas, ele disse: separe as ovelhas, um rebanho de ovelhas pretas e um rebanho de ovelhas brancas, leva elas para o aprisco e deixa elas a noite toda presas, e ao amanhecer, antes do sol nascer, quando a relva ainda está verde, você solta essas ovelhas e vamos orar a Deus. O rebanho de ovelhas a quem ele se agradar, ou de quem ele se agradar, nós iremos sacrificar a ele, a esse Deus desconhecido. Só que o sinal deveria ser o seguinte: ao usar o rebanho de ovelhas que não pastasse, porque era algo naturalmente impossível, sair do aprisco e ir para a grama, para a relva verde, molhada, úmida, do orvalho, e não pastar, não se alimentar, era impossível isso acontecer naturalmente. Mas ele propôs: o rebanho de ovelhas que se deitasse e não comesse, era o rebanho de ovelhas que esse Deus desconhecido aceitaria como oferta para seu sacrifício. E foi o que aconteceu. Soltaram aqueles rebanhos de ovelhas, os pastores começaram a olhar. Imediatamente todas as ovelhas começaram a comer, e um deles, o principal dos sábios de Atenas, ele disse: não vai dar certo, é impossível isso acontecer. De repente, de um determinado rebanho, uma ovelha após a outra começaram a se deitar na grama verde, e todos ficaram espantados, porque o milagre havia acontecido. Ou seja, a resposta desse Deus desconhecido veio. Pegaram essas ovelhas, construíram altares,
e sacrificaram essas ovelhas. Só que eles estavam muito preocupados. Que Deus é esse? Será que de repente nós não estamos ofendendo um Deus se nós não sabemos nem o nome? Aí Epimênides, que também era profeta, ele disse assim: se existe um Deus tão poderoso, capaz de fazer o milagre de ovelhas não comerem ao amanhecer, Ele também é poderoso de perdoar a nossa ignorância em não conhecê-lo. Aí ele falou que deveriam escrever apenas Deus desconhecido, e foi o que aconteceu. A praga cessou. Esse mesmo Epimênides, ele profetizou naquela época que 10 anos depois o reino da Pérsia invadiria Atenas, a Grécia, e seria derrotado. E foi o que aconteceu. Eu acredito que Epimênides era um homem sábio, um profeta, um desses profetas que Deus usa fora do povo dele, assim como Melquisedeque. E de fato isso aconteceu. Essa história não está na Bíblia, mas essa história está nos anais das histórias da Grécia. Diógenes Laércio, ele é um historiador, foi um historiador no passado, e ele escreveu essa história ao Deus desconhecido. E quando Paulo ele chega a Atenas, ele pega essa história que provavelmente ele conhecia e dá início a uma mensagem de um Deus que ele queria pregar, que era Jesus. O Deus que era desconhecido, Paulo começa a revelar. E nós conhecemos o que Paulo fez em toda a terra, toda a cidade de Atenas, o que aconteceu ali, a igreja surgiram, pessoas se converteram, e ali começou o evangelho a ser propagado. Agora eu quero fazer uma pergunta para nós. Será que nós conhecemos o Deus a quem nós dizemos servir e adorar? Você conhece? Você conhece? Será que nós conhecemos esse Deus? Ou será que a nossa forma de cultuar e adorar a Deus não passa daquilo que nos foi ensinado? Eu posso ouvi-lo, eu posso senti-lo, percebo quando ele se move. Geralmente temos uma resposta pronta para essas perguntas. Nós cristãos, claro que nós conhecemos o nosso Deus, experimentamos algumas coisas aqui e ali, mas será? Oséias capítulo 6, 3 e 6, ele fala a respeito de termos um conhecimento inteligente. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor não é apenas algo que a gente faz uma vez, eu vou numa escola bíblica, participo de um retiro, beleza, eu conheço Deus. Não. Conhecer Deus é um relacionamento diário, constante. Graças a Deus, eu comecei um relacionamento com Deus há 27 anos atrás. Até hoje, eu estou conhecendo Ele cada vez mais e mais. Muita ignorância que eu tinha lá atrás ficou. Porque quando a gente é recém-convertido, a gente acredita em cada coisa que hoje a gente se assusta. Mas é isso que acontece. O conhecimento de Deus é um processo constante. Existem princípios básicos para podermos crescer no conhecimento de Deus. Oséias fala: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. A Bíblia também fala, o apóstolo Paulo fala assim: desenvolvei a vossa salvação. Conhecer a Deus está diretamente ligado à minha salvação. Quanto mais eu conheço, mais eu desenvolvo a minha salvação. Então, existem princípios básicos para podermos crescer no conhecimento de Deus. Precisamos saber, primeiramente, quem Deus é e quem eu sou. Quem é Deus? Hebreus capítulo 1, versículo 12, fala que Deus ele é absoluto em sua natureza. Deus não é um ídolo que precisa de que alguém o adore para ele ser alguma coisa. Deus continuaria sendo Deus mesmo que não existisse ninguém para adorá-lo. Deus é absoluto. Quando eu estava no seminário,
Seminarista é um negócio, na verdade todo mundo que faz faculdade, né, ele se acha naquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo engenharia? Não, eu sou o cara. E quem faz teologia não é muito diferente, né? E tinha um professor nosso lá, Hilmar Firstenau. O cara, eu não sei se ele ainda vive. A última vez que eu tive notícias dele, ele já era bem velhinho, quase os seus 90 anos, com mal de Alzheimer, né? Todas essas características de uma pessoa idosa. Mas ele tinha muito conhecimento de Bíblia. Ele fez o curso de teologia, na época era um seminário na Igreja Batista em São Paulo, no Seminário Batista. Ele fez de novo o mesmo curso de teologia na PUC, fez o mestrado dele na Alemanha e doutorado em Israel. Então o cara, assim, ele era doutor em Antigo Testamento. E um dia ele chegou na sala de aula e escreveu no quadro. Ele nunca tinha muita coisa, só trazia uma Bíblia dele, uma Bíbliazinha. Ele escreveu no quadro: Deus não existe. Veja, por um bando de seminarista que se acha, isso foi quase uma ofensa, né? Uma blasfêmia. É claro que, sabendo que vinha de um professor, a gente imaginou, é uma pegadinha. Só pode ser uma pegadinha, e ninguém arriscou falar alguma coisa. Mas a gente ficou olhando para o outro assim, o que ele está querendo dizer com isso? E de repente ele viu que ninguém se manifestou, ele se manifestou, ele disse sim, Deus não existe. E o pessoal assim, como assim? Deus é. Deus é, o homem existe, os animais vivem, as plantas vegetam e as coisas acontecem. Deus é absoluto em sua natureza, Ele não muda, Ele não precisa de nada nem de ninguém, Ele é autossuficiente. Deus é maravilhoso. Deus é imutável em seu caráter. Tiago capítulo 1, versículo 17 fala que Deus, Ele não muda. Mas a Bíblia está cheia, né, de textos aí que diz assim: Deus se arrependeu disso e daquilo, Deus se arrependeu de ter feito o homem, mandou dilúvio, Deus se arrependeu de ter escolhido Israel como nação, Ele mandou. Isso fala de outras coisas, mas não fala do caráter. Deus não muda no seu caráter. Deus é imutável. O que Deus estabeleceu sobre certo e errado, bem ou mal, pecado e obediência, pecado e justiça, permanece imutável, mesmo que os tempos mudem. Mesmo que a igreja está entrando num século onde tudo é relativo, certo e errado continua sendo certo e errado, bem e mal continua sendo bem e mal, trevas e luz continuam sendo trevas e luz. Deus é imutável. Agora, baseado nisso, é que eu preciso entender que é a única forma de eu conhecer a Deus, de fato, eu preciso entender nessas duas características, que Deus não muda em quem Ele é como natureza, Ele é absoluto, e Deus não muda no seu caráter. E eu? E você? Eu sou um ser criado. Eu não sou, eu existo. Gênesis capítulo 2, versículo 7 fala: nós somos frágeis, feitos do pó da terra. Uma simples gripe me derruba. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Frágil. Qualquer pancada já fica a marca, ossos se quebram, né? O tecido, pele se rasga. Esse sou eu e você. Eu necessito de mudanças. Essa outra característica. Sou frágil e necessito de mudanças. João capítulo 2, versículo 23, 25. 2 Coríntios capítulo 7, 9, 10. Romanos 12, 2. Somos muito instáveis. Precisamos sempre de alguém, que é o Espírito Santo, para nos auxiliar. Como falei, queridos, há 27 anos atrás eu tomei uma decisão por Jesus. Se você me perguntar, o que o pastor pregou naquela noite? Não lembro. Mas eu sei aquilo que aconteceu aqui dentro. E de lá para cá eu venho crescendo. Cada vez mais. Cada vez mais. É claro, a gente sempre sabe que a gente deveria sempre ter crescido mais do que a gente tem crescido. Mas estamos crescendo. Então essa é a questão.
E muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas, elas não cresceram. Quando eu volto lá para a minha cidade, para a igreja, eu me converti. E depois, anos depois, eu e minha esposa casamos lá. Algumas pessoas, elas estão exatamente como elas estavam há 27 anos atrás. O mesmo jeito de vestir, o mesmo jeito de sentar, o mesmo lugar, sentado na cadeira. Parece que o negócio é santo, não senta ali, porque aquele lugar era aquele irmão. Sentou alguém lá, ele se ofende. A mesma forma de falar, o mesmo vocabulário, tudo igual. Digo, meu Deus, esse povo não cresceu. E olha que hoje nós temos a tecnologia, lá também tem internet já, também tem Coca-Cola lá, né? A tecnologia já chegou lá, mas as pessoas não mudam. O primeiro princípio para poder experimentar a Deus e conhecer a Deus é conhecer quem Deus é, absoluto em sua natureza, imutável em seu caráter. Depois eu reconhecer que eu sou frágil, que o conhecimento que eu tenho sobre Bíblia não é nada e que eu preciso mudança constante. Esses são os princípios para eu começar a conhecer a Deus. Você conhece o seu Deus, a quem você serve? Queridos, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós muitas vezes ouvimos aquela palavra, aquela frase, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aquilo ficou uma frase, um refrão. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aquilo ficou tão... as pessoas achando que mencionando, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas quem Deus foi para Abraão? Quem Deus foi para Isaac? Quem Deus foi para Jacó? A Bíblia nos diz. A Bíblia diz que Deus, para Abraão, ele foi o escudo dele. O escudo de Abraão. Gênesis 15 está lá. 15:1. Eu sou o teu escudo. Conhecer o Deus de Abraão sem conhecer o que Deus fez na vida de Abraão é muito pouco. Isaac. Jacó mesmo falou do Deus do pai dele, Isaac, o temor de Isaac. Gênesis 31. Se não me engano, versículo 12, o temor de Isaac. Para Jacó, era o socorro de Jacó. Então, olha só, 3 características diferentes. Quando nós olhamos de uma forma generalizada o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós passamos por cima daquilo que Deus quer nos ensinar através da vida de Abraão, da vida de Isaac e da vida de Jacó. Escudo, temor e socorro. Isso diz muito mais do que apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, para a sua vida, queridos, como Deus tem se manifestado? Que Deus é esse que nós pregamos, nós falamos, nós testemunhamos? Queridos, eu quero contar uma história que alguns de vocês já conhecem. Como eu falei, entreguei minha vida para Jesus há uns 27 anos atrás. Eu fiz o curso de teologia no seminário. E posso dizer que tenho tido algumas experiências. Vi alguns milagres, batizado no Espírito Santo, manifestação de dons. Eu vi coisas maravilhosas. Só que estou conhecendo a Deus de uma forma diferente a partir de um fato que aconteceu na minha família. Dia 17 de dezembro de 2020, eu perdi 9 pessoas da minha família numa noite. Aconteceu na cidade de Presidente Getúlio. Isso está registrado em vários vídeos no YouTube. Uma tragédia. Choveu mais de 500 milímetros em 3 horas. Desceram montanhas, 14 deslizamentos de terra de cima das montanhas, a 750 metros de altitude, e levou várias casas. Morreram ao todo 18 pessoas, 9 da minha família. A minha mãe, meu irmão, mais velho do que eu, com a esposa, o filho de 17 anos, o meu irmão caçula de 44 anos, com a esposa e um menino adotivo, que ele tinha, fazia 8 meses que ele tinha adotado um menino de 5 anos,
E um sobrinho meu, de 28 anos, com a sua esposa, de 27 anos, todos morreram. Os meus irmãos foram encontrados a 3 quilômetros de distância, reconhecidos apenas por impressão digital. Eu, conhecido pelo dono da funerária, disse: cara, eu quero ver eles. Ele disse: não, você não vai ver eles. Não precisa de muita inteligência para saber que coisa era muito feia. Minha mãe foi encontrada perto de casa, ali no portão da casa do vizinho. Queridos, foi uma coisa assim terrível. Na noite que aconteceu a tragédia, eu havia ligado para minha mãe o registro da ligação, 8 horas, 20 horas e 26 minutos. Conversei com ela feliz da vida. Todo ano nós fazíamos o Natal na casa da minha mãe, família toda reunida. E todo ano nós tínhamos um culto, no Natal à noite, no dia 24 à noite, nós tínhamos um culto. E fazíamos a Santa Ceia em família. E toda vez nós agradecíamos a Deus: Deus, obrigado, porque está todo mundo bem, está todo mundo vivo, está todo mundo reunido. Mas no Natal de 2020, eu estava na casa da minha irmã, também fazendo um culto, na garagem da casa dela. Também estávamos preparando a ceia. Eu olhei para o outro lado do Ribeirãozinho, não existia mais nada. Nada. Eu estava em estado de choque por algum tempo, tentando entender o que estava acontecendo. Há uns 2 anos atrás eu fiz uma oração. Eu estava com um amigo meu que mora na Alemanha. Ele veio nos visitar, tem familiares morando em Ibirama. E toda vez que ele vem para o Brasil, a gente precisa se reunir para fazer um churrasco. Comer carne na Europa, um negócio está mais difícil que aqui, imagina. E a gente estava reunido, e antes do churrasco, disse: cara, vamos orar. E esse rapaz, Charles, ele teve uma visão. E ele falou assim: cara, eu tive uma visão. Estávamos só nós 3, eu, ele e o irmão dele. Tive uma visão. Eu vi um rio seco, um rio grande seco. De repente, eu tive uma outra visão, esse mesmo rio cheio. E eu entendi que Deus está falando comigo: esse cara seco é você, mas eu quero te encher. E eu todo espiritual, entendendo aquilo que Deus estava querendo fazer, eu disse: Deus, então tá bom, me enche. Só que Deus falou assim: para eu te encher, eu preciso primeiro te esvaziar. Porque a gente se enche de tanta coisa. A gente se enche de tanta coisa que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E eu então fiz essa oração: ok, Deus, se o Senhor quer me esvaziar, então me esvazie. Queridos, quando aconteceu aquela tragédia, eu fui imediatamente para o pastor André, me levou, porque eu não tinha condições de dirigir. Não sei nem ser doido, né, fazer isso. Minha esposa estava voltando do Rio Grande do Sul, que ela tinha ido para lá. E quando eu cheguei naquele lugar, aquela cena, eu não vi mais a casa da minha mãe, não vi mais nada, absolutamente nada. Eram só pedras, do tamanho de um carro. Árvores enormes tinham sido arrancadas pela raiz, não existia mais nada. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo aqui? E Deus me falou: eu estou te esvaziando. Aproximadamente metade de fevereiro, eu passei mal. Eu achei que eu tenho um infarto. E tanta dor. O colega que trabalhava comigo disse: cara, você não está tendo infarto, são as emoções. E ele me acompanhou todo dia. Ele disse: cara, como é que você está? Eu disse: não, estou bem. Mas naquele dia, eu disse: cara, eu estou arrebentado. E algumas coisas Deus começou a falar, a fazer. Antes desse acontecimento, tinha acontecido algumas coisas com a minha família lá que eu não sabia. A minha mãe teve um sonho, que na frente da casa dela parou um caminhão que descarregou vários caixões. 2 meses antes da tragédia. E ela foi lá ver e queria saber quem que eram as pessoas que tinham morrido. E ela olhou dentro daqueles caixões, apenas uma grama verde.
E ela começou a se preocupar muito com isso, começou a falar com meu irmão, falou para minha irmã, todo mundo disse, não, é impossível de acontecer. É impossível. Se você for lá hoje e não souber da história, alguém contar, você está mentindo, porque isso é impossível de acontecer. Mas aconteceu. Meu filho, o Isaac, na época tinha 5 anos, não, 4 anos. Antes de viajar para o Rio Grande do Sul, a minha esposa, levava ele para a cama à noite, orava com ele. E ele falou assim, mãe, eu estou com medo de perder minha família. Jesus, não vai acontecer. Não pode acontecer, não vai acontecer. Por 2 vezes naquela semana ele falou antes de viajar. Queridos, Deus faz a coisa, preciso dizer, de uma forma maravilhosa, mesmo que isso nos doa. Essa história toda, o que eu posso aprender? Mesmo no meio da dor, no meio do sofrimento, eu estou aprendendo a conhecer Deus Consolador. Conheci o Deus da teologia, conheci muitas coisas, mas aqui dentro eu estou conhecendo Deus Consolador. Aleluia. Você conhece o Deus que você diz servir? Quem é esse Deus? Queridos, a Bíblia diz que o Deus que fere também é o mesmo que cura. Todos nós, na nossa família, vizinhos, que a minha mãe morou lá 60 anos, minha tia 94 anos, nunca havia acontecido nada ali. Todos nós fomos feridos, e claro que cada um tem uma reação diferente do outro, mas todos nós fomos feridos e podemos ver Deus trazendo cura. Claro que essa tragédia, muitas pessoas que nós olhamos e dizemos assim, cara, é impossível esse cara se converter, estão se convertendo. É óbvio. Uma tragédia dessa, que de uma hora para outra leva pessoas que a gente jamais imaginava que ia acontecer. É claro que as pessoas se quebrando, mas nós estamos hoje experimentando, eu e meus irmãos também, Deus Consolador. Aleluia. Quer dizer uma coisa que eu não desejo para ninguém, passar por aquilo que a gente passou. Mas uma coisa interessante é que por mais que isso seja difícil, muito complicado, toda vez que eu volto para lá, que eles não têm um dia que eu não penso na minha mãe e nos meus irmãos. Hoje é mais fácil, mas a saudade é terrível. Só que tem uma coisa que Deus faz. Ele permite que a minha e a sua tragédia se tornem suportáveis. Suportável. Dá para suportar? Dá. Dói. É difícil? É. E o interessante, eu tenho mais saudade do meu irmão mais velho do que da minha própria mãe. Porque nós tínhamos muita coisa em comum. Toda vez que eu ia para lá, a gente sempre ia cavalgar. Ele tinha vários cavalos, a gente saía para cavalgar sempre. Essa tragédia nos atingiu, mas é a forma de Deus se revelar a cada um de nós, familiares e vizinhos. Que Deus é esse que você diz servir? Você conhece mesmo? Conhece de fato? Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar na sua tragédia. Deus é especialista em fazer com que a dor se torne algo glorioso. Eu olho hoje para aquela realidade de Deus. E o interessante, queridos, eu olho para aquela realidade, mesmo no meio da dor, eu posso dizer, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mesmo que isso doa. Quis eu voltar para aquele lugar onde eu vivi, nasci lá, onde eu vivi, árvores que eu e meu irmão plantamos, que a gente viu crescer aquelas árvores. Gente, quando a gente lembra da nossa infância, a gente lembra daquelas coisas que a gente fazia, do balanço daquela árvore, daquele riozinho que a gente ia pescar, tudo. Nada mais existe. Isso, claro, nos mostra que Deus está nos mostrando que tudo nessa vida aqui passa, e pode passar muito rápido, de uma forma inesperada. E Deus vem consolando. Deus vem consolando o nosso coração. Minha sobrinha, que sobreviveu à tragédia, porque ela naquela noite ela estava dormindo na casa da avó, porque ela fazia faculdade, à noite trabalhava, então ela estava no centro da cidade. Ela chegou lá naquele dia,
entrou no meio porque era impossível chegar naquele lugar pela estrada, porque destruiu tudo, era uma cena de guerra, o negócio era inimaginável. Passando pelo mato e chegou lá, ela simplesmente parou. E quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, e ela encostou em mim e disse, nós precisamos ser fortes. É claro, ela tem passado por momentos muito difíceis, mas ela não abandonou a fé. 22 anos de vida. No dia que aconteceu a tragédia, ela recebeu a notícia da faculdade que ela foi a melhor aluna do curso dos últimos 10 anos. Recebeu um prêmio da faculdade. Queridos, a vida segue. Muitas vezes a gente olha para a realidade, puxa vida, como nós vamos continuar? Deus é especialista em fazer das nossas dores, das nossas feridas, um momento de glorificação. Queridos, uma coisa interessante, na lápide do túmulo dos meus irmãos, que também o versículo bíblico que estava ali, também foi o versículo bíblico do casamento deles. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que as pessoas que escreveram ali, elas escreveram errado, escreveram ali, eu e minha casa servimos ao Senhor. E uma pessoa da família, uma mulher, disse, está errado. Eu olhei assim, tá, o versículo está errado, mas está certo o que foi escrito ali, porque eles já serviram ao Senhor. Não tem mais nada para eles fazer, já foram para a glória. Quando nós olhamos para a realidade das nossas vidas, é isso que Deus deseja. Que eu e você possamos desfrutar da glória dele, que possamos experimentar quem Deus é, justo. Eu olho para aquela realidade assim, e algumas pessoas que perderam casas, mas conseguiram sobreviver, estavam revoltadas. Como Deus deixa uma coisa dessa acontecer? Eu olhei para o cara assim, fiquei olhando para ele, de repente ele se tocou. Ele disse, meu Deus, o que eu estou falando? Eu estou vivo. Misericórdia de Deus, graças a Deus. Que Deus é esse que você serve? Você o conhece? Queridos, eu não quero me estender, mas para concluir, João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, versículos 20 a 23. Jesus conversando com a mulher samaritana, ele diz assim, nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, agora eu entendo esse versículo. O que é adorar em espírito e verdade? Adorar em espírito ou adorar em línguas? Muito fácil. Adorar em verdade é você adorar conforme a Bíblia diz. Tá, mas o que a Bíblia diz? Adorar em espírito e verdade é entender que Deus é santo, absoluto, e seu caráter é imutável, é justo, é verdadeiro, e que eu sou frágil e eu necessito de mudanças. Tendo esse entendimento, eu posso começar a adorar a Deus em espírito e verdade, e começar a conhecer o Deus desconhecido. Conhecer o Deus desconhecido. Eu não sei qual foi o espinho da carne, na carne do apóstolo Paulo, que também está escrito. Né? O apóstolo Paulo, falei que ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Não sei o que é isso. Alguns teólogos falam uma coisa, outros outra, mas eu falo assim, eu sei qual é o espinho da minha carne. Toda vez quando eu dobro os joelhos para adorar a Deus, eu fecho os olhos e lembro da minha mãe e dos meus irmãos. Eles serviram ao Senhor. A minha mãe foi uma mulher de muita oração. Embora tinha apenas 3 anos de escola,
fez nem o ensino fundamental, nem o primário, mas era uma mulher de oração. E Deus usou ela tremendamente para ensinar cada um, tanto eu quanto os meus irmãos, como crianças. Ela construiu a base da adoração a Deus em nossas vidas. Lembrar deles é algo que dói, é algo que machuca. Mas mesmo diante de toda essa situação, eu posso falar para vocês hoje que Deus é bom. Deus é maravilhoso. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Agradável, mesmo no meio da tragédia, sim. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu estou conhecendo, é um Deus diferente. O Deus da Bíblia. Mas ele é diferente do que eu conhecia até então. E posso dizer para vocês, queridos, Deus é maravilhoso. No momento de muita tristeza, eu tive um sonho. Alguém crê que Deus fala comigo em sonhos? Uma noite em que eu acordei, chorei muito. Eu tive um sonho, queridos. Aquilo me consolou. No sonho eu estava num deserto. Era escuro. Tinha muita areia, muita pedra. Havia outras pessoas comigo, mas eu não conhecia nenhuma delas. E lá no horizonte distante, havia uma luz muito clara. E em cima de mim havia nuvens escuras no meio do deserto. De repente eu olhei para cima e eu vi um redemoinho de fogo muito grande. Como se fosse um tornado, aquilo começou a descer. E eu olhei para dentro daquele redemoinho de fogo e eu vi anjos em altíssima velocidade voando em círculos. E no meio desses anjos eu vi meu irmão e minha cunhada. Queridos, isso é algo, não dá para explicar. Isso foge da razão da teologia, isso foge para qualquer conceito teológico. Mas é a forma de Deus consolar, a forma de Deus mostrar quem Ele é. Queridos, como eu falei, Deus Ele quer se revelar a cada um de vocês. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua tragédia, eu não sei do que você necessita, Ele sabe. Mas abre o seu coração para Deus poder se manifestar na sua vida. O Deus desconhecido, Ele quer se manifestar para você, que você o conheça. Você crê nisso? Então encare a vida com mais intensidade, com realidade. Às vezes nós queremos fugir das nossas dores. Quando toca dói, geralmente nós queremos o quê? Nos fechar. Não, deixa Deus curar. Porque quando Ele cura, Ele fere, Ele também cura. E o interessante, queridos, o mais interessante, quantas vezes nesse período todo, que agora no dia 17 de agosto vai fazer 1 ano e 8 meses, eu começava a orar e clamar e pedir a Deus, eu ouvia apenas o silêncio dele. Queridos, quando Deus se cala, quando Deus se silencia, é porque Ele está entrando no mais profundo do nosso ser. No mais profundo do nosso ser. Quando Jesus estava naquela cruz, Ele clamou a Deus. O que Ele ouviu? Nada. Quando Ele estava no Getsemane, Ele clamou: se possível, passa de mim esse cálice. E Deus não respondeu. Há momentos que Deus não vai responder. Só que é o momento em que Ele está fazendo cirurgia. É o momento onde Ele está tratando o mais profundo do teu ser. Onde Ele está atingindo o lugar onde isso é possível naquele momento, naquela situação. E Deus não vai falar. Sabe por quê? Porque não precisa. Ele é Deus. Na nossa fragilidade, nós precisamos que alguém sempre nos fale, sempre nos oriente. Não. Quando Deus está nos chamando para alcançar um lugar de maturidade, de crescimento espiritual, Ele vai usar momentos e situações em que palavras não serão ouvidas, mas o caráter dele que eu conheço, Deus absoluto, o Deus que não muda, Ele está lá.
Não sei como você chegou aqui essa noite. Não sei como está a sua coração. Mas eu sei que há pessoas aqui que precisam conhecer o Deus que até hoje não conheceu. Eu costumo não fazer isso, mas eu peço para você que sentiu no coração que Deus falar com você. Vem aqui na frente, quero orar com você. Se Deus falou com você que você precisa entrar num templo e num lugar para conhecer o melhor, eu peço que você venha aqui na frente. Eu quero orar com você. Deus quer te levar para aquele lugar onde você vai conhecê-lo. Não o Deus dos teus pais, não o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas o seu Deus. O Deus que visita a tua casa, o Deus que visita o teu trabalho, o Deus que visita lá na tua dor, no teu sofrimento. Esse Deus, Ele quer se fazer conhecido a você. Não resista, querido, a sua dor, o seu sofrimento. Vem aqui à frente, quero orar por você. Talvez um consolo, talvez você perdeu alguém da família. Sei que Deus está entrando no seu coração. Talvez você não queira fazer isso agora, até respeito. Deus conhece a tua vida. Deus conhece toda a tua vida. Sabe quem você é, quando você pensa, quando você raciocina, quando você chora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por aquilo que tu és, eu quero te adorar por aquilo que tu és, sabendo que tu és o Deus absoluto e que tu não necessitas da nossa adoração para ser Deus, porque tu és Deus antes